pessoal, sejam bem-vindos aqui. Estou eu e o meu grande amigo, professor Adailton Azevedo, e meu grande amigo, Dr. Regis, que não tem nada que fazer na vida, inventou esse clube do livro. Muito tempo ocioso. E muito tempo ocioso. Esse camarada tem muitas horas livres durante o dia e ele inventou esse clube do livro. Eu topei na hora, inclusive foi quem sugeriu o nosso livro da vez, né? Primeiro livro aí do nosso clube é Hábitos Atômicos. Não é isso? Dá um oi aí, Regis, já traz sua primeira observação. Cara, muito legal esse livro. O James Clear, que é o autor, ele faz uma introduçãozinha contando um pouco da história dele, né? Da vida dele, que ele sofreu um acidente grave lá quando estava terminando o ginásio, e como foi importante esses pequenos implementos, né, de hábitos e atitudes bem pequenas na sua recuperação, né, desde movimentar um braço, uma perna, até voltar a correr e voltar a jogar futebol americano, até ser condecorado com a maior honraria do futebol americano do colegial, né, deles. Então, esses pequenos hábitos realmente fizeram parte da história dele, da vida dele, né? E é muito fantástico. Você começa aqui com o livro falando os fundamentos. Pô, para mim, ele já começa aqui dando uma porrada assim enorme, né? Hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento, lá na página 16 do livro. Traz um gráfico assim incrível, né? Mostrando aqui que a cada 1% de melhora, né, faz uma diferença ao longo dos anos incrível. E cada 1% de piora também, às vezes, você deixa de ser quem você poderia realmente ser. É assim, é uma porrada grande aí, para a gente parar e pensar, né? Aliás, isso já até justifica o título, né? Porque quando você me sugeriu o livro, eu não conhecia o autor. Na hora eu pensei no título assim, Hábitos Atômicos, como se fosse algo assim, pá, né? A bomba atômica, pá, negócio meio no estilo aí que os americanos gostam, né, de fazer. Só que o atômico remete ao átomo, né? A menor unidade da matéria, digamos assim. A gente sabe que hoje a física já evoluiu um pouco mais, mas remete a isso, né? A menor unidade da matéria, e você tratar a sua evolução, né, comportamental, seus hábitos, a sua educação comportamental, direcionar isso com essa perspectiva atômica. 1% por dia. Qual o meu 1% de hoje? Que eu vou fazer melhor do que ontem. E, realmente, aí como o americano gosta, esse gráfico, né? O que eu achei interessante é que o gráfico dos hábitos negativos, ele tem uma percepção marginal menor do que os gráficos com 1% positivo. Mas isso é besteira de professor de economia, mas isso também é perceptível. Quando você começa a ter, digamos assim, quando você começa a ter hábitos positivos, se você resistir ali àquele ponto de inflexão, você vai começar a perceber o ganho marginal, que aí você não volta mais. É o ponto de... É o que eles chamam de platô do potencial latente, né? Isso. É exatamente o que eles chamam disso, né? Eu achei incrível, Adailton, porque assim, se você conseguir, muitas vezes não vai percebendo que esse 1% não vai fazer diferença. Esse átomozinho, como está falando, ali a curto prazo não tem muita diferença. Você não vai ver, você vai para a academia hoje, você vai sair o fisiculturista, o Júlio Balestrini, o Muzi, não vai, pô. É 1% ali, é 1%, 1%, 1%. Só que quando você chegar nesse platô latente que ele fala, você vai. Aí, quando você percebe isso, faz diferença. A gente vê, trazendo para o lado aqui da oftalmologia, da cirurgia de catarata, isso é incrível, porque você começa a operar, a mão treme nos primeiros dias, quando você está aprendendo na residência,
tudo é muito difícil, tudo ali é o pé aqui, o ouvido aqui no aparelho, o olho aqui no microscópio, mas chega um momento que você vai, que aquilo fica automático, você senta na cadeira, você já sabe o que está fazendo e já vai, né? É muito interessante isso, trazendo para a vida da gente, é muito legal. Esse gráfico, ele fala desse platô, estou até olhando para o gráfico aqui, eu estou gravando aqui na universidade, né? Eu terminei a aula, estou gravando, e eu estou até nervoso, que tem um quadro aqui, ó, que eu estou até nervoso para desenhar. Tá tremendo aí já. Eu estou me tremendo, mas eu vou desenhar. Diz aí a página, porque eu estou na versão do Kindle. Diz aí a página do gráfico. Está na página 20, a página do gráfico é a página 22, o platô do potencial latente. E aí, ele diz o seguinte, você tem uma expectativa. A nossa expectativa, ela é linear crescente. Enquanto que o efeito atômico é um efeito de juros, como ele falou, são juros compostos, né? Então, a princípio, você tem um vale que o que agrega é abaixo da expectativa. Então, você tem que superar isso daí. Sua expectativa está aqui e o resultado está abaixo. Mas se você insistir em superar esse platô, aí você vai começar... É porque a gente é muito movido, né, por gatilhos, né, principalmente na internet, dos 15 dias para o abdômen perfeito. Faça esse curso... Eu acho que nem abdominoplastia, hein, doutor? Porque é mais de 15 dias, né, não? A recuperação não é muito legal, não, viu? Não, dá para em 15 dias você secar o abdômen e se recuperar de uma abdominoplastia? Nem, eu acho não, que dá não. Cirurgia. Não dá nem para desinchar. Isso que você está falando, Adailton, ó. Página 16, ó. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. É exatamente isso que você acabou de falar. É exatamente isso. Cara, e esse gráfico, ele é incrível, né? O valezinho aqui da desilusão, né? Muito legal. Exatamente na curva, junto com a linha, né? E... Ô, doutor, o autor me ganhou com essa metáfora aí dos juros compostos, né? Porque aí também pode ser os juros do cartão de crédito do insucesso, do não aperfeiçoamento. Pois é. Os maus hábitos são os juros do cartão de crédito do não aperfeiçoamento. Essa frase é boa, ficou boa, viu? Essa frase ficou boa. Cara, muito interessante aqui, Adailton, que ele fala... É engraçado, né? A gente pensa, às vezes, que a mudança é uma coisa... Pay buff. Não é assim, né? A gente sabe que a vida não é assim. Nada... Você não aprende a andar da noite para o dia. Você não aprende a dirigir da noite para o dia. Você não é um profissional independente da sua área da noite para o dia. Leva anos de formação. E, às vezes, a gente quer que a mudança seja assim, né? A mudança pode levar anos até que aconteça de uma só vez, ou seja, até que atinja esse platô. Né? Ele fala isso lá na página 21 do livro. É muito interessante, exatamente, ó, na página 20, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze um limite crítico e desencadeie, desbloqueie um novo nível de desempenho. Para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper esse determinado patamar que ele chamou de platô, né? Dando uma resumida no que a gente falou, né? É exatamente isso, né? Demora, não é da noite para o dia. Criar um hábito não é da noite para o dia. Aí, Regis, pegando isso daí, ele chama a atenção uma coisa ainda nesse capítulo que eu achei legal, estou olhando aqui, que é o seguinte, o foco tem que ser no programa, no sistema, é desenvolver um sistema de acumular hábitos, melhoria de 1%. E aí ele chama atenção para uma coisa, o foco na meta. Todo mundo tem meta, eu quero uma meta, todo mundo está ele diz, mas se ter uma meta não quer dizer que você vai alcançar essa meta. E aí tem algumas coisas interessantes. A única maneira de realmente você vencer é melhorar cada dia. Ele chama atenção para isso, né? As metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer progresso. Aí ele já traz
Qual o problema de você ficar? Ah, eu tenho uma meta e não focar no sistema, no desenvolvimento, né? Vencedores e perdedores têm a mesma meta. Se você for parar para pensar, por exemplo, numa Olimpíada, todos chegaram lá para ganhar a medalha de ouro. Então, todos têm a mesma meta. Agora, alguém se desenvolveu mais do que outro. Então, aí tem a questão do sistema, da jornada, do desenvolvimento, da aprendizagem. Eu gosto muito de falar isso porque quando se fala de desenvolvimento, assim, tem até uns perfis aí que falam, os caras que falam bem, né, e aí sem demérito nenhum. Mas me preocupa muito, porque às vezes se fala muito em resultado. Mas o resultado, como o nome já diz, ele é resultado de um sistema. Então, eu tenho que ser comprometido com o sistema. No fracasso ou no sucesso, eu volto para o sistema. Porque senão eu paro de melhorar, eu paro de evoluir. A questão é evoluir sempre. Hábitos atômicos. 1%. É bem interessante. Cara, eu gosto muito de MMA, não pela pancadaria em si, sabe, Adailton? Mas quando eu olho aqueles caras, o que aqueles caras passam, e é 1% por vez. É 1% por vez, é 1% por vez. O cara vai ali, ó, lutou, treinou, apanhou, perdeu. Ele voltar depois de uma derrota, ou seja, ele foca no sistema, ele não foca no resultado. Porque se ele focar no resultado, ele nunca vai ser um campeão mundial. Exatamente. Ele nunca vai ser, nunca. É isso, é focar no sistema. É engraçado, cara, isso tipo assim, é como se o cara disse, não, cara, minha meta é correr, sei lá, 10 quilômetros. Se a meta dele for só essa, depois que ele correu os 10 quilômetros, acabou, né? Ele não vai fazer mais nada. Não, a meta, ele não tem que ser essa meta. O sistema seria, eu vou mudar de vida, eu vou mudar a minha qualidade de vida, eu vou treinar todos os dias, é um processo. Então, eu já trabalhei muito com muitas pessoas que elas tinham uma meta. E aí, por desejar essa meta, elas fizeram uma transformação. Quando elas chegaram na meta que elas desejavam, a felicidade maior não era nem a meta, mas a transformação feita. E a meta, tipo, legal, eu consegui. Tá. E agora? Sabe? A pessoa continuou o processo de evolução. Por quê? Porque o sistema, o trajeto, o caminho, a jornada, a evolução, quando você entra nesse processo, acabou. Aí já era. Entendeu? Aí já era. Que aí ele fala aí, o problema 2, alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Então, no momento, eu preciso, sei lá, vamos falar fisicamente, eu preciso perder 20 quilos. Tá, mas e aí? Você perde os 20 quilos? Dá para fazer isso. Tem gente que faz isso com intervenção, e aí nada contra, tá? Nenhum tipo de... Tem gente que faz isso com intervenção cirúrgica. E aí? Isso significa que a pessoa alcançou mais saúde? Né? Em quantos casos a pessoa volta a ter o mesmo peso ou até mais? Percebe? Então, não é... A meta te dá a direção, mas o legal de buscar alcançar essa meta é o que você desenvolve para atingi-la. Né? Eu vou falar aqui a frase na página 27. Ó. Olha esse parágrafo aqui. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Sabe tudo que a gente falou, tudo que você falou. É exatamente isso. Esse parágrafo resume isso, né? Na página 27. E é isso. Não tem o que dizer, né? Vamos para o próximo? Tem mais coisa aqui, ó. No problema 3, meta restringe sua felicidade, que a gente falou, né? Quer dizer, eu só vou ser feliz? Não. Eu só vou ser feliz se eu... Não. Né?
Meta estão em desacordo com o progresso de longo prazo. Isso aqui é interessante também. Então, de novo, é importante ter meta? É importante ter um objetivo e uma meta clara? Sim. Né? Mas ter isso não garante a evolução. O que vai garantir a evolução é o sistema. Né? E depois que se estabelece esse sistema, que ele está propondo, um sistema de hábitos atômicos, aí a evolução é contínua, melhoria contínua. Atinge o platô e Tem já era, vai. Engraçado, tá? Tem uma coisa que eu sempre pergunto para minha filha, que é assim, filha, você quer ser perfeito ou você quer melhorar? Melhorar, pai, já dá aquela revirada de olho, né? Então, o importante é melhorar sempre, continuamente. Isso. Eu também, é exatamente isso que ele traz, né? Exatamente. Aí, no capítulo 2, doutor Regis, capítulo 2, aqui foi outra pancadinha, hein? Foi, que aqui foi uma pancada grande também, viu? Eu até separei aqui, ó. Sim, manda aí. Eu marquei, eu fiz aqui um post-it aqui no final do capítulo. Para mim, o que ficou aqui mais importante, cara, a mudança do mindset, eu escrevi aqui, mudança do mindset. Os hábitos desconstroem um mindset fixo e moldam a nossa identidade. Isso que ficou para mim. Eu construí essa frase a partir do capítulo, porque é isso, para mim é isso. Ó. Os hábitos desconstroem esse mindset fixo, né, dos maus hábitos ou dos hábitos que a gente quer mudar, né, e moldam essa nossa identidade, né? Isso a pessoa já engajada nos juros do progresso. Porque se a pessoa ainda estiver pagando cartão de crédito dos maus hábitos, esses maus hábitos eles são sustentados pelo mindset fixo. E aí esse capítulo, vou dizer, esse capítulo denuncia que ele é leitor da Carol Dweck, não tenha dúvida disso. Talvez pode ser um próximo livro, deixa a galera escolher, né? Mas pode ser um próximo livro do Clube do Livro, que é mindset, é uma palavra que ficou muito desgastada por causa da modinha coach. Todo mundo fala mindset. E pouca gente leu a pesquisa, 40 anos de pesquisa da Carol Dweck, ela fala sobre isso, sistema de mindset fixo, de crescimento. Né? O de crescimento você acredita que você é alguém em constante evolução e você pode desenvolver suas habilidades, sua inteligência, seus comportamentos. E no outro, você já nasceu presetado para algo. E aqui o sistema educacional, principalmente nossos amigos médicos aí, né, com certeza sofreram bastante com isso. O sistema educacional é bem promotor de mindset fixo. Você é de humanas, você é de biológicas, você é de naturais, você é de exatas, sabe? Isso é uma coisa séria, né? E é um pouco isso, né? Muitos dos nossos hábitos, bons e maus, estão associados a sistema de crenças. E só isso aqui é para ficar... Na verdade, esse é o resumo do livro. Na página 32, é difícil mudar seus hábitos se não mudar as crenças subjacentes que levaram ao seu comportamento passado. É exatamente isso. Né? É como você falou, eu acho que é impossível ele não ter lido aí a autora. Porque, porque, cara, é exatamente isso. Não tem como. A forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte da sua identidade. Uma coisa é dizer que eu sou o tipo de pessoa que quer algo, o que é muito diferente de dizer que eu sou o tipo de pessoa que é algo. Isso na página 33. Página 34. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Tudo isso que a gente falou. Pancada. O Regis, isso aqui é muito forte, cara. Eu já pensei, e com certeza o nosso retorno aí para Fortaleza, a gente vai fazer isso na escolinha da minha sogra, que é um trabalho com os pais. Porque por exemplo, eu e minha esposa,
a gente fala muito sobre isso. Quando a gente atribui identidade a comportamentos dos filhos. Vou dar um exemplo. O menino deixou o quarto bagunçado. Qual mãe ou pai nunca falou: Adailton, você é bagunceiro, deixe de ser bagunceiro, menino. Quer dizer, eu transformei em um adjetivo, em uma característica de identidade, sabe? Tipo, fulano é todo enrolado, não tem foco. Cara, isso, imagina uma criança ouvindo isso. Essa coisa do sistema de crenças aqui é algo muito poderoso, muito profundo. Tem vários autores que trabalham sobre isso. A psicologia se debruça sobre isso. A formação até os 7 anos, alguns apontam até os 12 anos. Tem questão de relação com os pais. Então, tem colegas nossos e nós que estamos buscando desenvolver hábitos, que temos que resolver questões pessoais mesmo, de compreensões que nós tivemos, de falas dos nossos pais quando a gente era criança ou quando a gente era adolescente, e que hoje a gente precisa ressignificar isso, porque, cara, isso é algo muito forte. Do tipo assim, imagina, tem uma amiga minha que sempre disse: olha, eu quero fazer um processo contigo porque eu sou muito enrolada, eu preciso me desenrolar. Nunca fez o processo. Mas essa eu sou muito enrolada é uma identidade. Então, qualquer hábito, qualquer sistema que signifique organizar melhor, ela organizar melhor o tempo dela e o dia dela, inconscientemente, ela vai sabotar isso inconscientemente, porque ela está defendendo a identidade. Não tem nada mais importante para o meu ego defender do que a minha identidade. Então, é inconsciente. Se eu tenho uma identidade que eu sou fumante, eu sou fumante. Eu não vou conseguir parar de fumar, ele dá até esse exemplo aqui, né? Então, eu tenho que trocar essa crença, né? Isso é muito importante. É engraçado, ó, na página 36, ó, tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda sua identidade. É o que você acabou de falar. Né? É exatamente isso, é exatamente isso. Tem que ter um mindset de crescimento. Tem que ter um mindset de crescimento. Tem que resolver suas questões, tem que realmente... É incrível como os hábitos estão intrinsecamente ligados com a formação realmente da nossa identidade, né? Você tem que começar a acreditar. Quer ver uma coisa? Eu fiz um treinamento online, depois eu li o livro. Christian Barbosa, de produtividade. Acho que o livro dele é Tríade da Produtividade. É, inclusive, até um bom livro, tá? É Tríade. Agora eu não lembro. E o primeiro elemento que ele falou para você ser produtivo e fazer uma boa gestão do tempo, a primeira coisa que ele falou foi mentalidade, crença. Ele diz o seguinte: você é a pessoa que chega e diz: estou na correria, estou na correria. Quantas vezes a gente fala isso? Então, você cria uma crença de que sua vida tem que ser uma correria. E o que ela vai ser? Uma correria. Se você não mudar essa mentalidade, tipo assim, não, minha vida não precisa ser uma correria, ela tem que ser produtiva. Ser produtivo não é estar na correria, porque só o que tem é gente na correria que não é produtivo. Você chega no final do dia e pensa: pô, não fiz nada do que eu queria fazer. Mas o dia foi uma correria, apagando um incêndio atrás do outro. Então, tudo, você pode pensar qualquer coisa. Vou dar outro exemplo, a gente passar para o próximo passo. Hábitos financeiros. Eu tenho um estudo baseado em Richard Thaler, desenvolvi até uma mentalidade financeira aqui, a gente já até conversou com isso, né, Regi? Sobre isso, né, Regi? Então, um dos pontos é identidade com nível socioeconômico da família. Então, tem gente que não evolui financeiramente, se sabota por quê? Porque inconscientemente, isso é científico, a pessoa acredita que é aquilo, ele não pode fazer uma mobilidade socioeconômica, que é como se ele estivesse abandonando a família. Isso é crença.
Então, hábitos financeiros vão repetir com base nessa crença. Interessante. Eu queria falar mais umas frases exatamente para reforçar isso. Ó. Vai lá, manda bala. Página 36. Sua identidade emerge de seus hábitos. Se você não nasceu com crenças pré-definidas, toda crença, incluindo aquela sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através da experiência, né? Seus hábitos são incorporação de sua identidade. O processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de tornar-se você mesmo, página 37. Página 38. É uma evolução gradual. Não mudamos apenas instalando os dedos e decidindo ser alguém inteiramente novo. Mudamos pouco a pouco, 1% e 1%. Dia a dia, hábito a hábito, estamos continuamente passando por microevoluções do eu. É o que a gente falou, é exatamente isso, né? E para finalizar, Adailton, ó, a mudança de identidade é a estrela guia da mudança de hábitos. Exatamente. Se não tiver essa compreensão, você vai estar lutando contra o que você acredita ser. Então, esquece, parou. Né? E, em alguns casos, isso é bem complexo, tá, Regis? Por exemplo, pessoas que se identificam, eu sou gordo. É uma identidade, cara. É uma identidade, exato. É uma identidade. Tem até nome, apelido carinhoso remetendo a essa identidade. Entendeu? Uhum. Cara, então, eu achei incrível e é um ponto essencial aí, com certeza, né? Um ponto essencial. E eu penso, assim, até que numa evolução, próxima leitura, não sei o que o pessoal do clube vai achar, talvez uma coisa que a gente pode trabalhar seria como estruturar melhor para trabalhar essas crenças e tudo mais, que tem algumas literaturas que sinalizam para isso daí. Isso, para dar um segmento, né? Vamos votar, vamos colocar lá, vamos votar, né? Que o pessoal que a galera quiser. A galera quiser, a gente vai junto. Cara, é engraçado que quando a gente falando disso, me joga logo lá na frente, cara, da importância do ambiente na formação dos nossos hábitos, sabe? Ele tem um segmento aqui no livro, mas que a gente falando um pouco, a gente acaba indo sendo jogado, catapultado lá para frente, depois que você lê os capítulos. O capítulo 6 aqui, depois a gente volta, Adailton. Vamos só ver aqui, ó. A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Cara, só para a gente não perder, é incrível como o ambiente influencia nos nossos hábitos, né? É uma coisa absurda. Ele começa o capítulo 6 falando exatamente que só de mudar a posição, fizeram uma pesquisa, só de mudar a posição dos refrigerantes numa sala, diminuiu 25% o consumo. Né? Não, diminuiu 11,4% e 25,8% aumentou o consumo de água. Né? E é incrível como realmente o ambiente também faz parte da nossa identidade, né? Também faz parte dessa construção de hábitos. E é tão importante nisso. Né? Só queria fazer esse link, a gente volta. Não precisa ir na ordem. Eu acho bem Cara, o ambiente, às vezes a gente está querendo mudar um hábito, aqui ele dá o passo a passo. O próximo capítulo 3 é exatamente como criar o hábito em 4 passos. A gente pode voltar depois. Mas, assim, é incrível como às vezes a gente não percebe que o ambiente, para você mudar um hábito, você precisa mudar o seu ambiente. Ele dá até uma sugestão que você tem que reorganizar o seu ambiente, né? Reorganizando um ambiente, você consegue, muitas vezes, minorar ou superestimar os gatilhos. Exatamente. Os estímulos. Que levam você a ter um hábito. Que é o primeiro passo do hábito. Isso é incrível, sabe por quê? Vou dar 2 exemplos, tá? 2 exemplos práticos aqui. Um deles é o seguinte, quem mais estuda o comportamento é a galera do marketing, tá? Pega supermercado. A Coca-Cola estuda bastante, viu? Opa, pega supermercado lá, sei lá, lojas, tipo lojas americanas, que bota aquelas coisas. Você vai para o corredor da fila, aí tem produto de um lado e do outro. Por que os caras
caras começaram a construir esse arranjo dentro da loja? É justamente por isso. É um ambiente que favorece o consumo. Então, eu gero um estímulo, o cara está ali esperando, olha, eu preciso de meia, aí bota mais uma meia, aí vai um pouquinho mais para frente, um chocolatinho, aí pega um chocolate, aí chega ali na frente, tem uma geladeira com água. Isso ele está esperando para passar no caixa. Então, é esse estudo, construir um ambiente para gerar um estímulo, né? Nossos comportamentos, eles são muito mais inconscientes do que racionais e conscientes. 15%, diz a neurociência, só a gente age conscientemente. Então, o ambiente, ele traz esse estímulo. E um outro ponto que eu lembro, Regis, você sabe, eu trabalhei muitos anos com recuperação de dependentes químicos, né? Isso. E um ponto complexo do egresso de casa de recuperação, eu trabalhava aí no interior do Ceará, né, na casa de recuperação, lá em Itapoca. Um ponto complexo era o retorno, o egresso voltar para o ambiente que ele usava droga. Então, o ambiente familiar, o ambiente sociopsicológico, socioeconômico, tudo isso era uma enxurrada de estímulos. O cara já estava limpo fisiologicamente, 3 meses, você limpa o corpo. A mente, 8 meses de internação, só que se o cara volta para um ambiente que tem os estímulos, né? E aí, quando a gente fala ambiente, não é apenas um ambiente físico, pode ser um ambiente social, companhias, amizades, enfim. Então, uma série de coisas, bem interessante, né? Completamente... Tem uma parte aqui do livro que ele fala exatamente isso, né? Do poder do estímulo. Pronto, no capítulo 7, Os Segredos do Autocontrole, que é exatamente isso, né? Durante a Guerra do Vietnã, os soldados ficaram viciados em heroína, né? Mas aí, quando terminou a guerra, que eles voltaram, somente 5% voltaram com o vício, né? Voltaram a usar a droga ali naquele primeiro momento. Uhum. E 12% nos próximos 3 anos é que recaíram, né? Então, é muito importante, isso que você está falando, né? Vai direto ao capítulo 7, né? Essa questão uma vez que um hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que os estímulos ambientais reaparecem, né? Quando a gente começa a conversar, a gente vai vendo que os hábitos estão todos entrelaçados com o nosso contexto, né? Com o nosso ambiente, né? E com aquilo que ele significa, né? Para a gente. Porque o significado ele gera um gatilho e aquele gatilho vai gerar aquele hábito, ou ruim ou bom, né? Isso daí já está na primeira lei, né, Regis? De tornar o hábito desejado claro, visível. E uma das formas de você fazer isso é estruturar o ambiente. Então, se você quer ler antes de dormir, você tem que ter um lugarzinho que tem um livro, a luz de leitura, para você ler antes de dormir. Se você quer, aí torne claro o hábito que você quer, torne invisível o hábito que você não quer. Se você não quer ficar usando um aparelho eletrônico antes de dormir, então eles não vão estar no seu quarto, né? Exatamente. Então, pensar o ambiente para tornar visível o hábito desejado e pensar o ambiente para tornar invisível o ato indesejado. Eu lembro que um amigo meu, ele estava querendo parar de fumar, né? E ele disse, cara, eu praticamente parei. O que eu não consigo é quando eu vou no banheiro. Olha o estímulo dele, o gatilho dele. Ele fumava quando ele ia no banheiro. Mas, me diga aí, como é que faz? Porque o cara vai no banheiro, é desejável que vá todo dia, entendeu? Mas ele disse, quando eu sentava lá no trono, já queria logo acender um cigarro. Então, é esse efeito do ambiente, identificar isso, né? Qual o hábito indesejável? Ele ocorre, o que no ambiente está estimulando ele? Eu busco desconstruir aquilo, e o hábito desejado, o que o ambiente favorece, e eu busco construir isso, né?
Eu acho interessante que nesse capítulo, Adailton, ele fala exatamente isso, né? Nesse capítulo que você, a primeira lei, né? Torne-o claro, né? Se ainda na página 65, ó, se ainda tiver problemas para avaliar certo hábito, aqui está uma pergunta que gosto de usar. Esse comportamento ajuda a me tornar o tipo de pessoa que desejo ser? Esse hábito é um voto a favor ou contra a minha identidade desejada, né? Realmente é isso. É exatamente isso. Tem que tornar claro quem você quer ser, qual a identidade que você quer ter, né? Quais são os hábitos que você quer ter e realmente questionar. É uma parte Eu não interessante. sei se você está na mesma página que eu, que é a avaliação dos hábitos, né, que é no primeiro capítulo do Torne-o Claro. Ele fala Isso, capítulo justamente 4. sobre fazer uma lista dos hábitos diários. E aí, atribuir valor. Isso daí é positivo, é indiferente ou é negativo para a minha identidade. Ele está te chamando de neutro, neutro igual. Isso, essa é a página 64 do livro, é exatamente o que você está falando. Se for um bom hábito, coloca um mais de positivo. Se for um mau hábito, coloca negativo, né? Então, exato. Se for neutro, igual. E se for neutro, é igual. E aí você vai identificar esses. E aí ele chama a atenção que essa coisa de rotular hábito é algo impreciso, mas volta para o que você acabou de falar, né? Para a minha identidade, para a minha melhor versão, para o que eu quero construir. Isso agrega, isso não agrega, isso é indiferente, é neutro, né? Então, pode ser uma forma de se pensar isso daí. Exatamente. Se eu quero ter um hábito de leitura, mas toda vez que eu chego em casa, o sofá está ali, o sofá e a televisão ligada. Se eu for parar um instante, não, vou só sentar aqui, tomar uma água e ver. Ou não, eu vou passar direto para o escritório, direto para o quarto e vou ler. Né? Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Assim, se a gente for dar um exemplo mais grosseiro, né? Do dia a dia da gente. Né? Por que eu estou falando isso? Se eu quero me tornar um leitor, se eu quero me aperfeiçoar, e eu sei que o sofá está ali com a televisão ligada, aí eu vou me questionar, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou me tornar um leitor, eu vou na direção que eu quero? Não, eu vou na direção que eu quero se eu ignorar isso aí e for realmente ler, né? For direto para o escritório. É nesse sentido aí que os hábitos, talvez, essa classificação ajudem mais na prática mesmo do que a gente quer mudar, né? E eu acredito que assim, à medida que você vai classificando, isso vai tornando mais claro. Perfeito. Hábitos até que os hábitos eles só acabam sendo automáticos. Então, isso vai tornando mais claro aquilo aonde você quer chegar. Sim. O que você quer fazer mais e o que você quer fazer menos, tornar invisível, no caso, né? E aí, no 5, lá no capítulo 5, ele diz o seguinte: a melhor maneira de criar um novo hábito, né? Porque vamos pensar o seguinte: eu fiz minha lista, tem um positivo, negativo e tem um neutro. Só que o que eu quero é um hábito que não está ali. Tipo, sei lá, ir para a academia, ou um hábito de leitura, fazer uma corrida tantas vezes por semana. E aí ele chamou a atenção o seguinte, da pesquisa que fizeram, que as pessoas que estabeleceram dia, hora e local tiveram um percentual de implementação maior do que as pessoas que simplesmente estabeleceram a meta, né? Então, ele chamou a atenção para esse elemento e eu achei muito legal da implementação, que é, quando a situação X surgir, eu executarei a resposta Y. E aí ele vai ensinar o efeito, como é que ele chama? Empilhamento de hábitos. Empilhamento de hábitos. Né? Então, quando aquilo... Lembra do meu colega que eu falei, que ele estava com dificuldade de parar de fumar? Que ele tinha um empilhamento. Quando eu for no banheiro, eu acendo o cigarro. Então, esse é o processo, o ser humano é assim. Eu sou cheio de empilhamentos e você também. Só que, quando eu não os programo conscientemente, com certeza eu estou pagando juros de cartão de crédito ao invés de estar fazendo investimento. Então, com certeza. Muito legal isso.
Quando X, o que é X? A lista de hábitos que fizemos anterior. Quando X acontecer, então eu vou estabelecer Y. É bem legal, né? Então, É bem legal, Adailton. Isso aí é uma coisa que a gente pode colocar, fazer até o exercício. Ó. Cada um pega um papel e coloca o que quer ser. Eu até notei aqui, quando eu estava lendo esse capítulo, insight, né? Tem construção de hábitos, torne ele claro, estabeleça dia, data, hora de realizá-lo, que é a intenção de implementação, que ele chama no capítulo, né? E o ponto 2, use o hábito corriqueiro seu e inclua um novo hábito, que é o empilhamento. Isso dá para a gente fazer, tornar de forma prática. Pode pegar um hábito simples e acrescentar e empilhar um hábito que a gente deseja muito, né? Eu acho legal desse livro exatamente por essa praticidade, a gente conseguir aplicabilidade é tudo aqui. Os americanos são foda, nesse sentido eles são... Eita, eu falei um palavrão aqui, ó. Foi mal, galera. Não é foda, não é palavrão, não é elogio, cara. Nesse sentido foi. Nesse sentido é elogio total. Então, ó, ele chegou e falou aqui, ó, maneira simples de aplicar, é até um destaque aí. Eu irei comportamento, as, hora, em local. E aí o empilhamento pode ser assim, ó, depois de tomar café, eu vou meditar às 7 horas na minha cozinha. Se eu tomo café de manhã, né? Entendeu? Uhum. Então, sei lá, depois que eu tomar banho, eu vou estudar espanhol por 20 minutos às 18 horas no meu quarto. Eu estou fazendo um empilhamento. E aí eu utilizo os hábitos que eu já mapeei para associar, né, um empilhamento bem interessante. De hábitos. É muito legal isso aí, é muito legal. Porque quando a gente começa a ter consciência dos hábitos e que a gente pode melhorar, cara, é uma formação da identidade consciente, totalmente, assim, né? Consciente mesmo. Consciente mesmo. Esse capítulo 6 foi o que a gente já conversou um pouco, né? Terminando o 5, mas acho que vale a pena a gente falar, assim, dar umas pinceladas um pouco mais, né? Já que a gente fez o link. Manda aí. Ó, eu vou ler aqui umas coisas que eu marquei que eu achei muito interessante, tá? Vamos lá. Todo hábito é iniciado por um estímulo e é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Infelizmente, os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes favorecem não praticar certas ações porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar o comportamento. Criar estímulos visuais óbvios chama atenção para o hábito desejado. Boa. Se quiser transformar o hábito em uma grande parte da sua vida, torne o estímulo grande parte do seu ambiente, né? O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar o arquiteto de sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas o seu consumidor. É tudo isso que a gente falou. O ambiente, né, realmente gera esses gatilhos, gera esses estímulos, e se a gente não estiver atento a isso, a gente vai acabar se transformando só nesse consumidor, né? E não vai criar. Eu acho muito legal essa parte que ele fala do estímulos visuais, né? Torne os estímulos, criar certos estímulos visuais óbvios, né? Para aquele hábito que você quer atingir, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? É uma forma muito bacana de atingir aquele objetivo, né? Perfeito. É muito legal, muito legal. E aí você cria ambientes, você já pensa os ambientes para favorecer aquele hábito específico que você... Né, ele está dizendo aqui, ó, todo hábito depende do contexto. Então, quando fala ambiente, um ambiente físico, claro, mas também todo o contexto que significa esse ambiente, a percepção. E aí você vai tornar mais claro aquele comportamento que você deseja, aquele hábito que você deseja desenvolver. Né? É engraçado que, se a gente for pensar na nossa vida, eu, pelo menos, quando eu estava lendo aqui, relendo contigo aqui de novo, estudando aqui de novo esse capítulo, cara, a gente vai lembrando, comecei a lembrar, ver aqui, cara, eu estou fazendo empilhamento de hábito, como ir para a academia agora, correr toda manhã na academia, na esteira, e fazer e tal. Estou empilhando o hábito. Acordei de manhã, fiz isso, fui para a academia. Já para mim tá empilhado, então não ir.
cara, é incrível como isso se torna, né? Se torna o ambiente. É engraçado, a Adriana, né, minha esposa, ela fala muito isso. Ela diz, nossa, você... para mim fez muito sentido, eu não conhecia esse autor, né? Mas para mim fez muito sentido, porque ela disse assim, ela no outro dia estava até falando do nosso filho Isaac. Ela disse, ele parece com você, porque você tem um jeito de fazer as coisas. E, na verdade, todos nós temos. A questão é que, quando não é consciente, isso te leva para outra coisa. Te leva para a comodidade e te leva para a segurança, que é a fórmula da mediocridade. Fórmula da mediocridade é resultado dos apelos a comodidades e à segurança da mente inconsciente. E aí você vai ficando ali, na vida medíocre. Talvez não seja uma tragédia, mas é medíocre. É ali, aquela coisa. Né? Não é a sua melhor versão. Não é o seu melhor, não é evolução. E aí é uma coisa, pegando o filósofo Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, né? Na vida não tem estabilidade. Ou você está em evolução, ou você está em decadência. Então, não existe estabilidade na vida. Ou você está evoluindo, ou você está decaindo. É até legal falar isso para colegas médicos, né? Que sabem exatamente o que é esse ciclo. Se desenvolve e morre. Então, se não está desenvolvendo, já está morrendo. O que mais? Temos tempo ainda, doutor? Está ficando longo, não? Está terminando já, né? Está terminando. Vamos terminar, então. Está terminando. O que é que tem mais aí? Eu acho que o principal que ficou ainda é essa parte dos estímulos e dos gatilhos. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam um hábito podem começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo um contexto que cerca o comportamento. É isso que a gente vem falando. O hábito, né, ele não é um gatilho só, são vários, né? Teu colega lá, quando ia fumar no banheiro, não era só uma coisa, eram vários gatilhos, né? Eram vários gatilhos. Cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. O significado que a gente dá. E, assim, um ambiente pode ter um significado para mim e outro para você, como ele fala aqui. Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias e, portanto, hábitos diferentes associados ao mesmo lugar. Isso é na página 85, né? Página 86. O poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente, ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam a seus hábitos atuais. É por isso que o drogadicto, muitas vezes, ele não deve voltar a morar e a conviver com os mesmos que ele convivia antes de ir para uma casa de recuperação, porque os gatilhos, o contexto, tudo aquilo é muito forte. É muito forte, é muito forte. Perfeito. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Perfeito. Exatamente isso, né? Página 87. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, isso é fundamental. Redefina ou organize o atual. Um mantra que ele considera útil, né? Um espaço, um uso, né? Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com o outro. Quando começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos e os mais fáceis sempre vão vencer. É exatamente isso, né? O Regis, o que eu acho legal é que ele traz isso de uma forma bem estruturada, sistemática. Mas o cara não inventou nada. É assim que é o comportamento humano. Exato. Muitas pessoas, às vezes, estão tão satisfeitas na sua vida que eu vou mudar tudo em casa. Aí faz uma mudança na casa, reforma a casa, muda de casa, vende casa, muda de cidade. Por quê? É justamente essa coisa, né? Eu quero mudar, e aí quer mudar totalmente o contexto. Então, é usar esse aspecto próprio humano, né, do comportamento humano ao nosso favor. Quando a gente passa a ter consciência dele, a gente pode usar ao nosso favor, né? E educar o que influencia o nosso inconsciente. Exato. Ele termina o capítulo 6 dizendo isso, um ambiente estável em que tudo tem um lugar e um propósito, é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. É exatamente isso, né?
É exatamente o que a gente falou. Assim, Adailton, dessa primeira semana, eu acho que o mais importante a gente já falou, né? Tornar um hábito claro, realmente, né? Tornar um hábito atraente, que é o que faltou a gente falar aqui um pouco, mas que é exatamente fazer com que aquele hábito novo que a gente quer, ele se torne realmente interessante para que seja feito, que aí ele fala um pouco do pico de dopamina, né? Que não é só a dopamina, existem vários outros neurotransmissores que relacionados à sensação de bem-estar, prazer, mas o mais importante é o que a gente já falou realmente aqui, né, que a gente trouxe. Essa formação de hábitos tem tudo a ver com a formação da nossa identidade. É impossível você mudar de vida, mudar seu contexto pessoal, socioeconômico, educativo, espiritual, sem ter uma mudança no ambiente, sem ter uma mudança realmente ali de 1%, dos juros compostos da mudança. É impossível você não criar hábito, criar rotina, né? Estruturar seu ambiente e se estruturar, formar essa nova identidade. Né? Essa primeira semana foi paulada em cima de paulada, viu? Foi realmente assim, uma coisa para parar, refletir e encontrar realmente repensar. Essa questão que você falou da dopamina aí, a gente vai trabalhar melhor também na segunda parte, que é a segunda lei, né? Mas é bem isso. Para mim tá mais do que falado, né? E aí ele fala assim, ó, eu separei aqui uma parte que eles estavam fazendo uma análise de um viciado, né, em cocaína, que ele viu uma foto da cocaína em apenas 33 milissegundos. Milissegundos, é. Estimula o caminho para... Quer dizer, você viu a imagem, é o estímulo, 33 milissegundos. Não tem como pensar, amigo. Não tem como ter um controle. Né? Não tem. Então, é justamente você se cercar dos estímulos, dos hábitos bons que você quer favorecer, e para isso usar o ambiente, tornar claro e tudo mais, associar um hábito bom com um hábito frequente que você já tem, que é o empilhamento, e tornar invisível os hábitos ruins, maus hábitos. Como é o juro do cartão? É melhor não olhar. Fecha os olhos. É melhor não olhar. Como é o juro do cartão, o juro composto do cartão, É um pouco isso. Cara, se a gente for pegar isso aí e juntar num exemplo só, pronto, passei o dia trabalhando, cheguei em casa, mas eu quero mudar o hábito de ir para a academia. Cheguei em casa, como é que eu vou estruturar esse hábito? Cheguei em casa, desliguei o carro, entrei em casa, subi, tomei banho, botei a roupa da academia, fui para a academia. Né? Então, assim, tem que ser um empilhamento. Eu não sei, quando eu chegar em casa que eu for tomar banho, não é uma coisa que vai me dar prazer, vai me deixar bem, eu não vou ter que fazer, eu vou empilhar aí, vestir a roupa e já ir. Ou então, quero ter um hábito de leitura. Cheguei em casa, tomei banho, comi, subi, vou empilhar o hábito, deixar o livro ali bem visível para quando eu entrar. Então, chegou ali no escritório, no sofá, está lá o livro em cima, ó. Não tem como fugir. Bom, aí a gente poderia deixar aqui o pedido, né, para o nosso clube, pessoal do nosso clube, dar exemplos de como estão empilhando hábitos. E no ambiente, exato, tornando visível os hábitos desejados e tornando invisível os hábitos indesejados. Fica aqui o nosso pedido, vocês pediram aí uma sugestão de atividade. Postem aí no grupo, que a gente vai gostar de ver, e vamos para frente. Depois a gente vai fazer aí vamos para a segunda lei, né? Segunda lei. É segunda e terceira ou é só a segunda? Não, só a segunda e terceira aqui. Segunda e terceira, e aí tem segunda, terceira e quarta. Mas vamos fazer não, são 4, eu sei, mas a gente vai fazer o próximo bate-papo. A próxima semana, né? Deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer o próximo bate-papo só com a segunda ou com a segunda e terceira? Juntos? É segunda e terceira.
Segunda e terceira. É segunda e terceira, porque na última semana ficou a quarta lei e considerações. Isso, o que eles chamam de avançadas, né? Um negócio assim. Tá, show de bola. Fechou, então. Cara, valeu, pessoal. Sim, Negão. Obrigado aí. Obrigado, Regis, por ter me convidado para essa aventura. Vai ter muito mais, né? Vai ter muita coisa bacana aí para a gente crescer e evoluir. Tem um negócio legal, Negão. Tem um negócio legal. Cara, tem um amigo meu que é sul-africano. Só que ele é sul-africano, a gente lembra sul-africano, a gente pensa que é negão, assim, né? Não, lá tem o cara é inglês, descendente de inglês, branco, feito com uma goma. É meu amigo. Ele é professor de inglês, né? Morou é sul-africano, mora hoje no interior. Ele foi professor de inglês muitos anos aí em São Paulo. Ele é artista, ele é escultor, só que ele esculpe arame. Cara, as obras dele são incríveis. E aí, eu disse para ele, cara, estamos fazendo um clube do livro e tal. Ele disse, cara, esse livro eu já li 3 vezes em inglês, pelo menos. Aí eu convidei ele para no dia que a gente foi discutir todo mundo, ele entrar no Zoom, que ele mora lá no interior, e ajudar a gente no bate-papo, que é um cara muito culto, tem uma visão muito legal, bicho. Aí ele topou na hora, velho. Topou na hora. Aí, ele tá morando em qual interior, Regis? Cara, ele mora em Paripoeira, que é o interior de Beberibe, aqui no Ceará. Ele mora numa cidade de 2.000 habitantes. É lá do... de Paripoeira. Pronto. É lá o meu refúgio. Valeu, meu cara. Incrível. Show. Vou jogar o corte aqui, início e final. E aí, Show. Vou subir para o pessoal, tá? Valeu, gente. Beleza. Vamos lá, hábitos atômicos, 1% por dia. Vamos capitalizar aí essa evolução e esse crescimento constante. Exponencial. Valeu.